Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o nosso convidado de hoje é muito conhecido dos nossos ouvintes, muito querido também. Estou falando do bispo Marcos Antônio Garcia, bispo da Igreja Metodista, apresentador do programa Um Tempo com Deus. Bispo, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista. Obrigado, Michele. É uma honra estar com você. A gente tem feito algumas pautas, assim, sempre estar com você é uma honra. O nível é sempre alto, uma alegria poder estar com você nesse tempo e ser um entrevistado seu. É uma honra mesmo. Alegria nossa, bispo. E olha, hoje a gente vai falar de coisa boa, de novidade. Para quem acompanha essa entrevista no YouTube, está aqui nas minhas mãos, gente, o livro Amo Tudo Isso, Família em Todas as Fases, Amor, Crescimento e Harmonia. Alegria nossa, bispo. E olha, hoje a gente vai falar de coisa boa, de novidade. Para quem acompanha essa entrevista no YouTube, a novidade pra gente. A Rê já falou, você precisa conversar com o bispo, fazer uma entrevista sobre essa obra, né? Um livro sobre família. Então vamos começar falando um pouco sobre a ideia desse projeto, como que surge essa proposta. Na verdade, Michele, eu tenho hoje 42 anos de pastorado, sendo 40 como pastor, dentro da Igreja Metodista, 2 anos como bispo, né? Então 42 anos de pastorado, mas pelo menos nos últimos 30 anos eu tenho trabalhado com casais, com famílias, né? Então essa tem sido uma marca, e sempre que eu ia em encontros de casais, tal, alguém, cadê seu livro? Você não tem um livro? Eu ia fazer palestra, conferência, então eu fui juntando um material e eu sou um dos articulistas da revista Lar Cristão. Então, esse projeto nasce justamente de alguns estudos que eu preparei e de alguns artigos pela Lar Cristão, e hoje está aí, né, nessa obra, né, voltada para a família, né, nessa obra voltada talvez para classe de casais, pequenos grupos, mas essa é uma coleção de um trabalho. Eu até brinco, né, que assim, talvez você se encontre nesse livro, porque são de atendimentos pastorais, de vivências pastorais, de gabinete pastoral, né, de retiros. Então a gente trabalha, esse é o propósito dessa obra. Que demais! E com tantos anos de experiência atuando nessa área, sendo cobrado também, né, pelas famílias, para ter algo para poder, né, consultar muitas vezes, porque quando tem aquele retiro, aquele encontro, fica aquela mensagem, mas depois a gente sente necessidade de poder rever aquilo, entender melhor alguns conceitos. Então, para que o nosso ouvinte tenha curiosidade, queira adquirir esse livro, conta como que você estruturou a obra, né? Quais são os temas abordados, como que está a estrutura? Eu brinquei, né, que eu queria pôr o nome do livro Eu Era Feliz e Não Sabia. Mas ele disse assim, não vai ser muito bom para vender o livro, não. Então, essa obra, na verdade, ela vai trabalhando fases e temas do relacionamento. Então, um namoro, o noivado, o relacionamento de marido e mulher, o relacionamento de pais e filhos, né? Falo sobre finanças. Eu tenho um artigo que eu gosto, que está nesse livro, um dos capítulos, assim, estamos mais preocupados com o fim do mês do que com o fim do mundo. Então, boa. Assim, porque na verdade, você fala, estou esperando Jesus. Gente, Jesus voltar a resolver o nosso problema. Acabou, mas o final do mês, o cartão de crédito, a fatura, os boletos, né, mensalidade luta, das crianças. Né? Salário e mês, né? Eu tenho dito assim, eu falo para todas as pessoas, nós não ganhamos pouco. O mês é que é cumprido. Se o mês fosse de uma semana, 10 dias, a gente estaria bem melhor. Mas então eu trato um pouco também dessa questão das finanças, tratar a nossa família como um time, insistir no casamento e não desistir, né? Então, um dos artigos eu falo sobre separação, né? Sobre divórcio. Às vezes o pai, a mãe, né? O esposo e a esposa decidem divorciar e dizem para os filhos, né? Olha, papai vai ficar bem, a mamãe vai ficar bem, mas ninguém fala se os filhos vão ficar bem. Então eu vou trabalhando, são coisas práticas, são temas práticos, né? É o que eu estou dizendo, são coisas que a gente vai vivendo no dia a dia do ministério e transforma isso nesse texto que está aí diante de você. São temas muito pertinentes que sempre trazem dúvidas, questionamentos.
algumas polêmicas, inclusive, quando você fala sobre essa questão do dinheiro. Eu acho que isso também aponta um outro problema que, enfim, né, várias pessoas dessa área de casais sempre destacam, que é a questão da comunicação. Essa falta de diálogo, de comunicação, de firmar acordos sobre essas questões que são fundamentais, são importantes, e como que isso afeta o relacionamento. E com tantos anos de experiência, você deve ter eu acho que nós temos, registrado aqui vários causos. O texto fala um pouco sobre isso. Nós temos 3 grandes áreas nobres do relacionamento conjugal, que é comunicação, dinheiro e sexo. Não há uma área mais importante do que a outra. E se uma delas não estiver bem, interfere na outra. Então, esses pilares, por exemplo, assim, eu tenho parte da minha biblioteca voltada para a família, é sobre finanças. Né? Aliás, na Bíblia fala, você tem mais vezes o verbete dinheiro do que amor, só para ter uma ideia. Então, grande parte das crises conjugais, elas passam pela má administração financeira. Eu, quando preparo os noivos, por exemplo, eu gasto um encontro só sobre orçamento familiar, né? Só como casal. Então, essa coisa, o meu dinheiro, o seu dinheiro, me empresta dinheiro. Se você não entender que você tem um orçamento familiar, já fui muito mais radical, né? Eu não admitia que não fosse conta conjunta. Mas hoje, por conta das questões trabalhistas, eu sei, os dois podem ter contas diferentes, mas a renda tem que ser familiar. Sim. Né? Então, e aí quando você pega a questão da comunicação, e quando eu digo que um desses pilares não está bem, né? Então eu costumo dizer assim, o cara não transou, está revoltado, então ele vai na loja de pesca, falando pesca é meu hobby, né? Aí ele compra um monte de tralha de pesca, daí vem a fatura do cartão, daí briga com a esposa, ou a esposa a mesma coisa. Então, não tem uma área mais importante, mas se nós não cuidarmos de cada área desses pilares, é muito complicado. E aí, para mim, a base, né, se você começa bem, você vai terminar bem. Então, se você tem ideia de relacionamento, muitas vezes você acaba passando por uma situação talvez mais difícil, que é projetar no marido ou na esposa, né, o pai ou a mãe. Então, já passei por isso num aconselhamento em que eu me neguei a fazer o casamento. Né? Porque o menino, o tempo todo, ele falando da mãe dele, foi, rapaz, que pena que sua mãe é casada. Né? E aí foi um impacto mesmo. Olha, acabei fazendo um casamento, eles ficaram uns 3 meses casados, separaram. Tava uma gravidez pré-matrimonial, essa é uma coisa que eu abordo também no texto, né, no livro. Mas depois, e um dia eu disse para eles assim, não vai dar certo. Até que nasceu o neném, eles vieram de volta para o gabinete. E ele falou para mim assim, o que eu tenho que fazer? Falei, então tá bom, então deixa a sua mãe, vive com a sua esposa. E aí é uma experiência maravilhosa. Estou dizendo isso porque eu já fiz as bodas de prata deles. Ah, que né? coisa então, boa. É lindo. Que ele percebeu que precisava de ajuda. Claro. E não, porque mudar ele o chega a dizer para a conceito, esposa, né, assim, já diz para ela, para a gente ser feliz, ela tem que fazer tudo que eu quero e não pode fazer nada que eu não goste. Falei, filha, então... é com isso que você quer casar? E foi daí para frente. Então são essas coisas, Michele, do dia a dia. Né? São questões delicadas mesmo, né? Finanças hoje é um instrumento às vezes de dominação, de você tentar submeter alguém porque você tem o controle financeiro. Eu já lidei com um homem que ganhava mais e impunha sobre a mulher, e mulher que ganhava mais, mas o homem era tão machista que era ele que dizia que tinha que administrar o dinheiro e perdia todo o dinheiro do casal. Então, bom, é isso aí, né? A gente falaria um dia, uma noite, livro né? necessário, trazendo questões práticas que realmente estão ali, né? Em vários casos que a gente sabe de famílias que, infelizmente, se não tratam isso, vivem, né, um relacionamento totalmente desequilibrado. E aí o livro traz luz ao modelo que a palavra apresenta para que essas famílias, esses casais encontrem aí respostas, né, para essas crises. E eu acho que essa é uma questão importante. Eu trato a família como um projeto de Deus, a partir de um Deus que se revela à humanidade, de um casamento que é um casamento hétero. Então, assim, não tem expectativa de um livro para outro conceito de família que não seja essa interpretação que nós damos à palavra do Senhor, né? Então, a nossa visão é dessa família como uma célula máter, uma família como um projeto de Deus que chega até os nossos dias, com toda a complexidade. Sim. Mas essa é a família. Sem dúvida. E quanto tempo levou
para poder estruturar todos os textos até a publicação? Na verdade, foi esse ano. O texto nasce, assim, essa obra nasce desse ano, mas é uma coleção de pelo menos uns 10 anos aí de separar material, de escolher material. Então, assim, minha gratidão especialmente ao pastor Emílio, à pastora Rosana, da família editorial, porque, na verdade, isso é assim, bispo, vamos para cima. Falei, cara, eu tô com tanta coisa. Não, é agora, é a hora da gente fazer. Então, a minha gratidão à família editorial aí, onde as pessoas poderão encontrar o livro, né? Muito bem. Então, tá fácil para adquirir. Tá fácil. É só procurar pela... familiaeditorial.com.br e aí você vai encontrar o livro Amo Tudo Isso. Que maravilha. Que não é lanche, né? Até brinquei com ele, é isso mesmo. Mas eu amo família, isso é um projeto. Sem dúvida. Bom, fica então essa dica, você, querido ouvinte, que acompanha, né, o nosso programa, lançamento, foi recente, né, a publicação, inclusive. Amo Tudo Isso, família em todas as fases, amor, crescimento e harmonia. Essa obra aqui do bispo Marcos Antônio Garcia foi muito cobrado, inclusive, né? Tinha muita expectativa em torno disso aí, né? E até, assim, nesse momento está com preço de lançamento também, acho que quem entrar lá no site vai ver que é um preço de lançamento, mas eu fiz questão de lançá-lo oficialmente no dia 15 de novembro, que era o aniversário da minha esposa, a gente estava no Conselho Regional, data especial. Mas a Ivana é parceira, nós temos 37 anos de vida conjugal, e uma das coisas mais especiais, né, não existe outro Marcos. Né? Então, o Marcos que é bispo, é o Marcos que é o marido, é o Marcos que é pai. E essa é uma das coisas que a gente tem vivido, essa coerência. Né? Então, o livro é fruto daquilo que a gente é mesmo. Maravilha. Bispo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Entrevista e que os nossos ouvintes, né, divulguem, adquiram e possam, né, passar aí para frente para que muita gente tenha acesso a esse conteúdo que é tão importante. Obrigado, Michelle. Mais uma vez, uma honra. Você é sempre tão generosa. Que Deus abençoe sua vida. Uma honra estar com você aqui, Michelle. Eu que agradeço, bispo. Precisa voltar outras vezes na entrevista. Sempre à disposição. Tá bom? Tamo junto aí. Muito bem. Hoje nós tivemos a alegria de receber o bispo Marcos Antônio Garcia aqui no programa Entrevista, que teve produção e apresentação feita por mim, Michelle Gomes, e na mesa de som, nosso querido Pedro Campos. Até a próxima entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.